Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Juliane, sou psicóloga, professora, doutora em saúde coletiva e hoje eu vim trazer mais uma dica. Inclusive, essa dica é um produto desenvolvido por mim para falar sobre prevenção do abuso sexual infantil. Algumas pessoas me pediram para falar um pouco mais de como manejar o brinquedo junto com a criança. Então, segue aqui, né? Com muito orgulho que eu apresento para vocês. Vocês já devem ter visto em algum lugar que eu sinalizei o jogo. Esse aqui é um quebra-cabeça junto com o jogo do sinal. Carla, por que fazer um quebra-cabeça? Primeiro que quebra-cabeça é bem divertido, né? A molecada adora ser desafiada. A gente tem uma tendência a querer sempre superar desafios. Então, o quebra-cabeça ele é um jogo que ele vai entreter, ele vai ensinar e ele vai divertir, né? Porque a gente vai aprendendo a superar os nossos próprios limites, né? É muito comum que a criança, quando pega o quebra-cabeça, primeiro ela vai usar a estratégia das cores, depois ela vai usando as estratégias vocês estão vendo aqui o formatinho, né? E depois elas vão desenvolvendo outras séries de estratégias. Então, por isso o quebra-cabeça, você brinca uma vez, ele vai querer brincar de novo. Porque primeiro ele conseguiu montar com uma estratégia, com o tempo, e depois ele vai querer continuar brincando. E quando a gente fala de prevenção ao abuso sexual infantil, a gente está falando de um exercício. É algo que ele precisa ser feito de forma constante. Por isso que educar, gente, é exercício, né? Se você for olhar no dicionário, o sinônimo de educação é exercício. E essa é uma ideia da gente exercitar. Uma coisa que a gente precisa estar falando para os nossos pequenos sempre, né? Que é sobre empoderamento sobre o seu corpo. A criança, ela precisa saber quais partes do corpo precisam ser protegidas. Inclusive, já estou pensando num joguinho para falar de partes íntimas. Algumas pessoas me falaram que tiveram dificuldade em jogar o jogo porque nunca tinham falado de partes íntimas. Lá no Instagram tem um postzinho dando algumas sugestões, mas vou bolar um joguinho para ajudar você pai, você mãe ou você terapeuta, né, que quer usar esse recurso. Então, partindo do pressuposto que a criança já sabe o que são partes íntimas, né? Esse jogo, inclusive, ele é indicado para crianças acima de 4 anos. Nesse jogo, a gente vai montar primeiro o quebra-cabeça e depois ir mostrando, usando o sinal. Aquelas regrinhas que todo mundo já sabe, desde pequenininho, né? O vermelho é para parar, o amarelo é para pensar e o verde é que pode passar. Então, ao terminar de concluir o quebra-cabeça com a sua criança ou com as suas crianças, você pode mostrar, você tá vendo, né, esse sinal? Você lê, sabe o que significa cada uma dessas coisas? Se a criança for alfabetizada, já te ajuda. Mas se ela não for, você pode estar reforçando com ela essa consígnia, né? Do tipo, vermelho não pode, amarelo é para pensar e verde está liberado. Depois você fala, olha, no seu corpo é a mesma coisa. Assim como no sinal a gente obedece essas regras, o nosso corpo também tem. Uma dica bacana, se você tiver mais tempo com a criança, é usar também tinta guache. Você pode fazer o jogo com tinta guache do lado. E aí a criança vai se pintando, né? Vai pintando aqui de verde, aqui de vermelho. Você pode usar batom também, inclusive. E aí você vai criando um momento com a criança em que você vai falar sobre esse assunto. E que a criança vai lembrar depois, principalmente se você usar tinta guache ou usar batom. Inclusive tem batom verde e laranja, né? Hoje em dia também já nos ajuda nesse sentido. Mamãe, compra lá, pega teu batom e usa. E aí você vai fazendo isso com a criança. Depois, né, de fazer toda essa brincadeira, esse momento lúdico, a criança vai reter na memória, lembrando que memória de crianças pequenas não é tão boa quanto a memória de um adulto. O cérebro ainda está crescendo, está se desenvolvendo, recursos, né, para o desenvolvimento do cérebro ainda vão se desenvolver muito. Então, por isso que tá jogando sempre, tá tocando no assunto de outras formas, também vai ajudar seu filho a se proteger. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se você tem dúvidas, conversa com a gente, conversa com professores, pedagogos, as pessoas da escola que teu filho estuda. Todo mundo vai poder te ajudar a tirar essas dúvidas. Hoje já tem uma série de livrinhos, né? Inclusive tem um post lá no Instagram com sugestões de alguns livros que vão poder te ajudar a falar sobre esse assunto da forma que seu filho entenda e que sirva de proteção, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!